Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do conto Testemunha de Acusação, da Agatha Christie, que eu acho que foi publicado em 1925 como conto e como peça em 1953. Depois a gente vai debater essa questão. E, como sempre, eu peço boa noite, Tito, boa noite, Vera, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu peço que a Verinha dê para a gente o cenário geral, por favor, Vera. Então, boa noite a todos, boa noite, Afonso. Eu até fiz umas pequenas anotaçõezinhas aqui, porque esse conto é um conto, vamos dizer, de suspense, mas ele também é um drama, né? Ele tem mistério e tem é um drama judiciário, né? Do judicial. Então, nós temos, assim, como personagens, o Leonardo, que é um jovem acusado de matar uma senhora idosa e rica, né? Aí nós temos a, a Emily, que é a viúva rica, né? Que foi assassinada. E ela é uma pessoa que ela ficou encantada por esse rapaz, pelo Leonardo, né? E chegou a ponto de pedir que ele cuidasse dos negócios dela, né? Eu acho assim interessante isso, que acho que quando você chega a pedir para cuidar dos negócios, é porque você está muito encantada, né? Enfim, aí a gente tem também o advogado, o senhor Wilfred Robert, que ele é um advogado de defesa, né? E ele está assim na dúvida, né? Ele acredita muito que o rapaz é culpado, né? Ele tem isso na cabeça, mas de qualquer forma ele vai fazer a defesa. Ele tem uns hábitos interessantes, uma tossinha seca, o piscinês que ele usa, ele está sempre dando uma limpadinha nele, mas ele é um cara muito sério e leva o caso com muita seriedade mesmo, né? Aí nós temos a Romane, que é a esposa companheira do rapaz, do assassino, que está sendo julgado, né, do Leonardo. Ela é como a própria Agatha descreve, ela tem assim, até a forma física dela não é inglesa. A maneira como ela movimenta as mãos, assim, eu aqui com as mãos, ela fala não é de uma inglesa, e realmente ela não ela é da Áustria e é uma atriz. E tem também a empregada da senhora rica, né? A criada, e que ela não gosta do rapaz e ela reforça toda a teoria para colocar ele na fogueira, né? Então, a gente são poucos personagens, até que tem assim, é um conto com pouca gente, uh, começa justamente com o advogado, ele está conversando com o cliente dele e fazendo perguntas, e o rapaz está contando, dando o horário que ele chegou, o horário que ele saiu, e explicando, contando que não foi ele, né? Dando horários, inclusive, que ele entrou e saiu, que não podia ter sido ele que matou a senhora. Enfim, conta um pouco da vida dele, que realmente ele está sem dinheiro, mas que ele jamais pegaria dinheiro da mulher, enfim. E por aí vai, né? E o advogado vai seguindo nessa e vai também fazendo perguntas para a criada, que incrimina bastante o rapaz, e depois ele vai falar com a esposa, a companheira do acusado, né, do Leonardo, que é a Romani. Ela, logo que ele chega, ela assim incrimina o marido, diz que não gosta dele, que ele chegou em casa no horário que poderia ter matado, que chegou com a camisa com os punhos manchados de sangue, e que ele mesmo tinha confessado o crime. Aí o advogado fica pasmo, né? Porque realmente aí incrimina mesmo, né? Ele se sente
como que ele vai defender essa coisa, ele também está pensando em como fazer, até que ele recebe um bilhete muito mal escrito de alguém que diz que tem uma prova fundamental e diz para ele se apresentar lá num local e levar uma certa quantia de dinheiro. Ele fica muito preocupado, mas ele acaba indo nesse local. Lá ele encontra uma mulher com pano no rosto, que ela depois até mostra que aquele pano tinha um machucado, um vermelhão, que um cara jogou um ácido no rosto dela. E aí ela dá uma série de cartas para o advogado, cartas bem escritas de um outro homem, e onde nessas cartas ele conta que era ele quem estava lá no horário, foi ele quem matou a senhora lá. E essa mulher diz que esse cara era amante dela e que por causa da viúva rica largou dela, e quando ela quis falar, ele ainda jogou ácido na cara dela e tal. Então aí o advogado sai com essas provas, que são cartas bem escritas, né? E que isso tudo é apresentado em julgamento, né? Na hora do julgamento, a mulher dele, a Romani, fala o que ela já tinha dito, incriminando, e daí em seguida vem as cartas. E óbvio que quando vêm as cartas, o júri e o juiz acabam inocentando o Leonardo. O Leonardo sai de lá, vamos dizer, com a sentença com uma sentença de inocência, e daí o advogado vai falar com a mulher, porque a mulher, afinal, começou com falso testemunho e depois, com as cartas, aquilo caiu por terra, né? E aí a mulher fala para ele que ele foi lá, conversou, e que era ela, aquela mulher com o rosto, que ela fez uma maquiagem, que ela é uma atriz, que ela pôs uma roupa, e ele não a reconheceu. E que aquelas cartas foram justamente uma forma dela conseguir inocentar o marido que ela gostava, o amante dela. E ela explicou também, que ele ainda falou, mas por que você acusou? Ela disse, porque seria a única forma de conseguir que as pessoas depois acreditassem nas cartas. Então, vamos dizer, a gente vai até o fim nesse suspense todo para ver o que vai acontecer. E vamos dizer, a gente chega à conclusão, assim, ou vamos dizer, a gente fica com o pensamento do que é de fato a justiça, né? Se a justiça basta uma boa narrativa ou vamos dizer, enfim, realmente ela mudou a narrativa, ela fez uma coisa completamente diferente, a Romani, e ela conseguiu absolvição. Ela convenceu um júri e o juiz que o marido dela era inocente, que havia uma outra pessoa que matou, né? Então o conto é assim sensacional, porque ele envolve a gente de uma forma que é até difícil de explicar, né? Você vai acreditando numa coisa, noutra coisa, e a Ágata faz as reviravoltas dela e chega no fim, faz a gente, vamos dizer, entrar nessa questão, o que é a justiça, né? Como funciona a justiça. Isso eu acho que é muito, muito bacana. Então, é mais ou menos o conto vai, né? É mais ou menos isso, né? É um resuminho comentado, vamos dizer, mas tem muito obrigado. Sim, é muito interessante esse aspecto que você trouxe mesmo, né? Porque a gente está vendo agora, né, com esse coronel ali que tentou, né? Ele criou uma narrativa ali, trouxe alguém que entendia de justiça, a gente não sabe a participação dessa outra pessoa também, mas quase o crime chegou a ser investigado como suicídio, né? Acho que até enterraram o pobre da vítima lá.
Quer dizer, então, um socorrista tirou uma foto, daí aos pouquinhos, mas, né, é interessante. Não. Essa aí do sicário é bem aí por aí, né? As narrativas vão ser muitas, né? Pois é complicado, né? Bom, Tito, por gentileza. Gente, é tanto crime que a Vera até se confundiu. Esse é o crime do PM que matou a mulher, não é o crime do sicário que se matou na cela. Bom. Gente, é tanto crime, a gente fica atrapalhada. Eu já estava pensando no começo que estava falando do vereador Jairinho. O Jairinho seja, também. Muito crime, gente. Estamos falando aqui. Pergunta, tem Cris hoje? Não quer pôr a Cris antes de mim? Pode ser, pode ser. Bota a Cris antes de mim. Vamos lá, então. Nossa amiga Cristina Crystal, que está gravada. Vamos lá, então. Olá, boa noite a todos, boa noite aos colegas. Obrigada, Afonso, pelo convite. Estamos aqui hoje falando de Testemunha de Acusação, o conto de Agatha Christie. Eu gostei muito desse conto e, enfim, quando eu comecei a ler esse conto, duas coisas de imediato me vieram à memória, me chamaram a atenção. A primeira delas foram as minhas... Aliás, foi a minha primeira aula de direito penal, lá no passado distante. Né? E eu vou dizer por quê. Logo no início, tem uma parte que o advogado, né, o senhor Mayherm, pelo menos eu acho que assim fala, ele está logo no início, ele está conversando com o acusado de assassinato, o senhor Fowler, e ele diz assim: senhor Fowler, vamos fazer um tremendo esforço para libertá-lo. E teremos êxito, mas tenho que saber de todos os fatos. Quero saber até que ponto as coisas estão contra o senhor, para depois traçar a melhor linha de defesa. Eu me lembrei das minhas aulas de direito penal, na primeira aula de direito penal, quando o professor disse assim: olha, o advogado criminalista, ele vai se sentar com um acusado, por exemplo, de um assassinato, e ele vai dizer assim: me conta a verdade, porque são só os dois, né? Uma coisa assim, uma situação de confidência. O que aconteceu? Aí a pessoa, o assassino ou assassina, vai dizer: sei lá, fiquei com muita raiva, peguei uma faca e esfaquei mesmo. Aí o advogado vai e fala assim: ok, agora eu vou te dizer o que aconteceu. Aí conta para a pessoa uma outra história, né? Não foi assim, foi tal, você estava descascando um legume e ele estava te irritando, e aí você começou a discutir, falar e responder, e descascando o legume, aí você se virou e não viu que ele estava bem do seu lado, e aí, sem querer, você entendeu? Ou seja, quando o advogado... 42 vezes. Para depois traçar a melhor linha de defesa, me fez lembrar muito disso, né? Essa é a nossa realidade, ou seja, é uma realidade que também permeia esse conto. A diferença entre verdade e o que é contado, o que é dito, os discursos, né? É uma questão de narrativas. Quem vai ganhar ali a narrativa? Que não tem a ver com o que realmente aconteceu. A segunda coisa, disse que foram duas coisas que me chamaram a atenção logo no início. A segunda coisa foi o seguinte: eu venho sempre olhando muito as mulheres nos contos de Agatha Christie, né? As personagens femininas protagonistas, como que elas são trabalhadas, como que a Agatha coloca, enfim. Mas quando esse começou, eu pensei assim: que legal, vamos mudar agora. Agora, vamos ter dois personagens importantes, dois personagens protagonistas masculinos, que é o advogado e o Sr. Cole, né? o assassino, né? O suspeito de assassinato. Legal, para variar, vamos embora. Vamos ver esse conto por essa perspectiva. Só que não.
E o conto vai, até que em determinado momento, as personagens femininas que pareciam coadjuvantes, como a própria assassinada, a senhora Emily French, né? E lá mais para metade mesmo, eu meio que dei uma olhada na quantidade de parágrafos, que aparece muito sorrateiramente a esposa dele e tal. Até então, eu estou achando que é um conto de homens, mas não é. Então, eu continuo tendo que falar dessas personagens femininas, né? Dessas mulheres que vão aparecendo, principalmente no final. E eu estou falando de quem? Eu estou falando da esposa do Cole, da Hermione. O sobrenome dela, não me lembro bem agora, Hermione Hegel. Ela era austríaca. Novamente, Agatha nos traz uma mulher que passa a perna em todos. Ela passa a perna no júri, ela passa a perna no advogado, ela passa a perna no tribunal inteiro, né? E ela passa a perna na gente também, temos que confessar. Né? Sensacional como a Agatha a coloca. E eu achei bem interessante como essa personagem, a Hermione, ela usa algo parecido com a técnica da psicologia reversa. Né? A psicologia reversa é uma técnica de persuasão, né? Que tenta sugerir o oposto daquilo que a pessoa realmente deseja. E ela usa isso, algo bem parecido com isso. Né? E ela mesma nos explica, eu sempre trago trechos do conto. Ela mesma nos explica, mas já no finalzinho, ela diz assim: eu conheço a psicologia das plateias. Ela está falando com o advogado. O depoimento de uma esposa dedicada ao marido não teria sido o bastante, o senhor mesmo disse. Quando descobrissem que meu depoimento era falso e comprometedor, estabeleceria de imediato uma reação favorável ao prisioneiro. Então, ela jogou um pouco essa psicologia reversa ali. Sensacional isso. Além de outros instrumentos que ela utilizou, a carta falsa e a mulher desfigurada por Ásia, que na verdade era ela disfarçada, né, para tentar convencer o advogado a levar a carta e tal. Mas o grande triunfo dessa mulher, dessa personagem, foi que ela conseguiu enganar o júri, os advogados no júri, mas ela conseguiu enganar o advogado, o Mayhearn, né? Que é o advogado do marido dela, que é descrito desde o início como um excelente advogado, um homem muito experiente. E ela o enganou. Como assim? Porque ele acreditou lá no final da história, ele continuou acreditando que o Vole era inocente. O que ele estava... até diz que ele ficou um pouco assim, sentindo ofendido, né? Que ela o enganou. O que ele estava um pouco discutindo com ela, argumentando com ela, com a Hermione, é que acha que ela arriscou muito no jogo de persuasão. Até a última linha, ele não tinha se dado conta que ela o tinha enganado. Por quê? Aí nós já sabemos, né, o fim do livro, o spoiler. Na verdade, sim, o Cole era o assassino de fato. Esse casal, na verdade, os dois foram responsáveis por esse grande triunfo. Então, ok, tudo bem. Tem um homem também importante aí. Né? O mérito também é do Leonard Vole. Ele também foi um grande ator. Ele conseguiu também enganar o advogado desde o início. Né? Quando a gente volta, aí eu voltei ao início, né, para olhar isso. Ele conseguiu, logo no início, plantar uma dúvida no Mayhearn, no advogado. Uma dúvida de que talvez ele fosse inocente. Ele conseguiu aumentar essa dúvida e conseguiu convencê-lo, né, de que ele era inocente. Né? Apesar de tudo apontar para a culpabilidade dele. Né? Ele planta a dúvida logo no início, quando a gente vê a Agatha fala assim, o homem, o Cole, continuava a olhar para o advogado.
do mesmo modo, perplexo, sem esperança. Aos olhos do Mayhern, o caso parecia bastante ruim. Ruim, palavra minha, eu não vou usar a palavra que está lá no original, que é negro. O caso parecia bastante ruim e o prisioneiro culpado. Mas agora, pela primeira vez, ficou em dúvida. O advogado ficou em dúvida. E aí o Cole continua, mas eu sou inocente, eu sou inocente. Aí consegue convencê-lo. Como? Em tais condições, todo homem protesta inocência. Mas o Sr. Mayhern sabia disso. Porém, involuntariamente, estava impressionado. Podia ser, afinal de contas, que ele fosse inocente. Então, ele também tem mérito aí, né? Ele também conseguiu enganar. Portanto, 2 personagens bem interessantes que passam a perna em todo mundo, a mulher e o homem. Para finalizar, 2 coisas que me chamaram a atenção desde o início, que eu fiquei pensando sobre elas. O título, Testemunha de Acusação. Numa pesquisa rápida, eu vi que ele foi primeiramente publicado com o título de Traitor Hands, ou As Mãos do Traidor, alguma coisa assim, em 1925. Depois passou a ser Testemunha de Acusação. Isso, eu fiquei meio... Por que esse título e tal? No meio da história, quando estão descrevendo, a Agatha descrevendo sucintamente como estava sendo o julgamento, ela diz assim, Romane Helger, a esposa, a principal testemunha de acusação, ponto. Ali eu fiquei, opa, peraí, ela é a testemunha de acusação, o título da obra é testemunha de acusação. Tem alguma coisa aí, mas eu não sabia ainda o que era. Tem uma pista aí, né? A Agatha sempre nos dá uma pista. O negócio é a gente adivinhar. E a pista era essa. Eu também queria só concluir dizendo que, de uma certa forma, é um romance psicológico, mas não naquele sentido clássico de situações psicológicas que vão mexer também com o psicológico do leitor. Mas, diria assim, em lato sensu, né? De uma forma mais ampla. Da seguinte forma, os 2 personagens, o homem, o Cole, e a sua mulher, a Romane, eles se utilizam da psicologia, de jogadas psicológicas, para conseguir o que eles querem. Então, ele realmente representa aquele cara muito desesperado que foi pego numa armadilha, né, a ponto de convencer o advogado que ele era inocente, por algum motivo isso era importante, e ela com aquela jogada, a dela eu acho que foi bem mais complexa, né? Aquela jogada durante o julgamento lá de conseguir fazer o que eu chamei de psicologia reversa, né? Fazer com que se lançasse sobre ele a inocência. Então, é sensacional, a surpresa está na última frase do conto, e, mais uma vez, Agatha Christie brinca com todos nós. Muito bacana o conto. Muito obrigada. Demais, né? A Cris arrasa, né? Muito bom. Bom, eu pedi para a Cris falar primeiro, porque a Vera já contou o enredo, a Cris já esmiuçou a história, então agora eu vou falar sobre o momento em que foi escrito tanto a peça, o conto, quanto a peça, e nos desdobramentos que isso teve através do tempo, que é o que eu gosto de fazer, né? Primeira coisa, vale a pena citar aqui que a Agatha explora algumas coisas que ela adora fazer, tá? Que é, primeiro, o preconceito de inglês com o estrangeiro, tá? Segundo, o preconceito da mulher mais velha com o cara muito mais novo. Nunca vai poder ser uma amizade, nunca vai poder ser um amor, é sempre um interesse, tá? E aquelas pessoas que falam, a Agatha era preconceituosa. Não, gente, aí está um dos melhores exemplos, onde ela vai usar o preconceito do inglês, que quando ela escrevia isso, gente, ela não tinha ideia que ela ia ser traduzida para o mundo inteiro. Isso é 1925, tá? Então, o que ela explorava? Ela explorava o preconceito do povo inglês, das pessoas inglesas, com os estrangeiros, tá? E ela explorava também o preconceito da diferença de idade, que essa até hoje predomina, né? O que acontece?
Você vê numa sociedade brasileira, a gente fala, não, aquele cara é francês, aquele cara é alemão. A gente funciona ao contrário, né? A gente acha que porque veio de fora é mais importante. O inglês não, veio de fora não presta, ele é o tal. Que a gente devia aprender a fazer isso, tá? Mas tudo bem. Então, não vamos entrar no mérito da questão. Então, ela vai explorar durante o conto inteiro isso. Quando eu falo que vai ficar difícil daqui para frente a gente fazer conto, Afonso, porque a gente já passou assim pelo top 5 da Ágata, e esse, sem sombra de dúvida, está lá no meio dos top 5. Tá? É maravilhoso, tanto o conto, quanto a peça de teatro, quanto a adaptação para televisão e para cinema. Então, vamos lá. O que acontece? Esse conto é um conto curto, em sala de aula eu leio ele em 1h30, a Vera já passou por isso numa sala de aula comigo há um tempo atrás. Tá? Eu consigo ler para o pessoal que está na sala em 1h30 com comentários. Tá? Então, você lendo lá na sua casa, em 1 hora você lê. Tem poucos personagens, que é um dos requisitos do conto bem feito. Né? E o que acontece? Quando eu vou lendo o conto, tá, eu dou uma parada. É um conto de, acho que tem 15, 16 páginas. Então, de tempos em tempos, eu paro e viro para todo mundo e falo, e aí? O que vocês estão achando? A primeira observação, não, o cara é culpado, ele está inventando isso tudo. Imagina, tal. Aí, dali a pouco, você lê mais um pouco do conto. E aí? Olha, eu estou começando a ficar na dúvida. Tá? Aí depois, e aí agora? Não, ele não é culpado. Tá? Aí depois acontece mais alguma coisa. Não. Tem alguma coisa errada, ele não é culpado, a gente vai descobrir. E no final vem aquela pedrada no meio da cabeça de todo mundo, que é a última frase do conto. A última frase é que entrega tudo. Então, gente, a Ágata faz assim um vai e vem de emoções com a gente durante a transcorrer da história, que mexe com a gente em 10, 15 páginas, a gente vai para cima, para baixo, não é, deve, talvez seja, talvez não seja, um achar isso, outro achar aquilo. Então, a técnica está toda ali, gente. E conseguir fazer isso com essa maestria não é fácil, tá? Eu já falei que tem gente por aí que fala a Ágata não era uma grande contista, é porque é um imbecil que não sabe interpretar a obra da Ágata, tá? Sinto muito. Porque aí está um exemplo de brilhantismo total, assim como os outros contos que a gente andou analisando por aqui, né? Então, vamos lá. A história. Escrito em 1925 para uma revista, tá? Em 1931, uma editora menor resolveu fazer um concurso que você juntava ali 12 cupons durante o ano, comprando as coisas deles, e quando chegasse no 12º, você ganharia um livro que era exatamente O Cão da Morte, da Agatha Christie. Tá? E aí a Agatha negociou lá com os agentes dela e pegou, assim, acho que 10 ou 12 contos que ela considerava menores, né? Não tão importantes assim, contos mais sombrios, contos mais que ela achava que não eram tão importantes e tão bons. E no meio dessa leva, gente, em 1930, ela publicou de novo Testemunho de Acusação. Tá bom. Passaram-se os anos e por volta de 1950, 51, o Peter Saunders já era o agente teatral da Ágata, o diretor teatral que adaptava as peças dela, e ele já tinha ratoeira, né? E ele estava enchendo o saco da Ágata, que ele falava, olha, por que você não adapta Testemunha de Acusação para o teatro? Né? E a Ágata falava assim, não, é um conto muito curto, não dá para ser transformado em peça de teatro, não tem como. Aí ele continuou insistindo, foi lá, passou 6 meses, olha, por que você não adapta Testemunha de Acusação? Ela, não dá, não tem jeito. Aí no final ela se encheu o saco, virou para ele num almoço e falou assim, faz o seguinte, você quer? Adapta você, faz. Pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Não vejo como fazer isso. Aí o que ele fez? Ele foi lá, fez um rascunho e mandou para ela. Falou, olha, tá aqui. Ela leu e falou assim, então agora você deixa comigo. Eu não sabia como fazer isso, mas você me mostrou o caminho, então agora você deixa que eu vou adaptar. Gente, a Testemunha de Acusação foi uma peça premiada, não só nos Estados Unidos, na Inglaterra, como nos Estados Unidos. Foi a peça que deu o título de primeira dama do teatro inglês a Agatha Christie, coisa que muita gente se esquece, tá? Que ela tem, todo mundo fala da literatura da Agatha, mas se esquece que
ela foi a única mulher a ter 3 peças de teatro ao mesmo tempo sendo executadas em Londres e, de quebra, a testemunha de acusação estava sendo encenada lá em Nova York. Tá? E o sucesso da testemunha de acusação, diferente das outras peças da Ágata, para você imaginar, a Ratoeira não fez grande sucesso nos Estados Unidos. Tá? Mas a testemunha de acusação foi tão brilhante que em 55 ela virou um filme. E, aliás, um filme que até hoje é considerado, não só pela história da Ágata, mas um filme cult, pela interpretação de Marlene Dietrich no papel da senhora Romaine, tá? E todo mundo fala que a Marlene Dietrich, olha, vamos voltar na genialidade da tia Ágata, só não foi indicada para o Oscar por isso, e só não ganhou o Oscar por esse papel, porque ela era alemã. Tá? Alemã nos Estados Unidos e a academia não dava Oscar para estrangeiro. Aliás, a Fernanda Montenegro sabe disso muito bem, né? Vamos diga-se de passagem. Uma Fernanda Montenegro, e uma Fernanda Torres também. Vamos lá. Mas aqui não é o âmago da questão. Tá bom. A peça fez sucesso como conto, fez sucesso como teatro, fez sucesso como filme de cinema, né? Em 2016, a BBC tinha adaptado em 2015 e não sobrou nenhum para televisão em 3 episódios. Em 2016, ela fez a adaptação da Testemunha de Acusação. Muita gente criticou, tá? Mas, por outro lado, quando você senta e olha, houveram algumas deturpações em relação ao enredo original, as pessoas acharam que aquilo não podia ser. Por outro lado, eu vi genialidade nessa adaptação, tá? Ele cria, assim, um certo fetiche do advogado mais velho com a Romaine, tá? Ele começa a sonhar com a Romaine, tal, e ele acha que a Romaine está dando bola para ele, além de tudo. Né? E aí, no final da série, tem um final, assim, tipo... não é além do choque da revelação, tem um choque do advogado com ele mesmo. E ele se sente tão decepcionado que a adaptação termina de uma maneira muito insólita. Vale a pena. BBC 2016, A Testemunha de Acusação. Paralelamente a isso, em todo esse universo da Ágata, eu acho que vale a pena citar também que essa peça, tanto a peça de teatro, quanto a adaptação, quanto a televisão, quanto isso tudo, gente, é sucesso. Tá? E por quê? Porque a Testemunha de Acusação é boa, é muito, muito boa. Então, vale a pena ler o conto, vale a pena assistir a peça, vale a pena ver a adaptação para cinema que tem aí em um monte de lugar e vale a pena também se conseguir ver a BBC de 2016. No meio disso tudo, o que mais eu quero falar? A Testemunha de Acusação entrou em cartaz no London Court Hall, eu acho que uns 2 anos antes da pandemia. Tá? O London Court Hall é exatamente o Tribunal de Justiça de Londres, original, da época em que a peça, lá de 1925, que os crimes eram julgados ali, só que hoje ele não funciona mais como um tribunal, ele virou uma sala histórica. Tá? Assim como tem sala histórica no Tribunal do Rio, aquele que eu tive o prazer de estar com a Vera sentadinho nas cadeiras ali da Santa Casa, na sala histórica. Tribunal de São Paulo também, para quem já foi no Fórum João Mendes, tem a sala histórica de João Mendes. E o que eles fizeram? Eles adaptaram a Testemunha de Acusação para ser encenada dentro da Corte de Londres. Tá? Eu fui assistir. Gente, é deslumbrante, é fantástico. Inclusive, tem amigos meus ingleses que não sabiam e foram ver a peça e depois vieram comentar comigo. Falaram, gente, você falou, a gente foi ver, é maravilhoso, tal. E realmente, você assistir aquilo num ambiente de tribunal, gente, é absolutamente incrível. Lógico, se você for rico, você pode pagar, eu acho que é 150 libras, para um lugar sentado no lugar do júri. Jurados, ali do lado do juiz no palco. Eu peguei uma cabininha lá em cima de 20 libras, que era o que dava para pagar, que no dinheiro nosso é muito dinheiro, né? Mas assistimos de lá e foi muito legal. Então, gente, a testemunha, detalhe, era para ficar 1 ano em cartaz, esticou para 2, veio a pandemia, passou a pandemia, voltou em cartaz,
Já está indo para 5 ou 6 anos lá no London Court Hall. E, gente, vai bater os recordes que a Ratoeira bateu, viu? Porque eu acho que a Inglaterra não tem outra peça com essa pujança para ser usada dentro daquele ambiente de tribunal. Não existe peça melhor que a testemunha de acusação na Inglaterra para ser encenada ali. Talvez de peça de tribunal não exista nenhuma outra capaz de superar, tá? Estou falando em termos de peça de teatro. Então, gente, testemunha de acusação é um prato cheio, tá? Em todas as formas, cinema, teatro, televisão e leitura. E eu acho que é uma coisa que vale a pena. E mais uma coisa que eu queria salientar aqui, que é divertido e que eu uso às vezes quando eu estou escrevendo um livro, a Ágata chega a um determinado ponto da peça, que ela vem assim na cara do leitor e deixa claro, absolutamente claro, que é tudo uma armação, que está tudo errado. E ela vem assim e fala, olha, ele notou uma coisa, e fala lá, a mulher fazia isso, ela até enfatiza. Até achei que ela podia ter enfatizado uma vez só, como ela enfatiza 2, 3 vezes, você acaba sacando. Mas todo mundo lê aquilo e ninguém se toca do que está acontecendo. Tá? Eu não vou falar o que é para fazer você ler o livro, ler a história. Você já sabe o final, mas vai lá e lê porque vale a pena e ela entrega, gente. Como eu falo no meu livro Museu do Crime, que chega uma hora que o assassino chega e faz um polichinelo na fala do leitor, sou eu. É a Ágata nesse conto, tá? Chega uma hora que ela te entrega a história tudo. Só que você está tão iludido ali no meio das coisas que ela está falando, do que está acontecendo na Romênia, da magia dos personagens. O advogado é uma personagem muito forte, a Romênia é uma personagem muito forte. O Leonardo Vole é um personagem fraco, tá? Então ele vai ali naquele... Então a gente não sente muita simpatia por ele. Então, gente, vale a pena. Detalhe, na peça de teatro, na peça de teatro do filme, tá? A Ágata criou uma mulher, a Ágata não, quem adaptou para o filme criou uma esposa para o advogado, tá? E essa esposa é criada também na série da BBC, tá? Mas ela não é usada tanto na peça de teatro. Na peça de teatro, a peça se passa no julgamento do Leonardo Vole. E tudo aquilo que acontece no conto vai acontecer dentro da sala do júri. Fantástico. Peça de teatro, filme da Marlene Dietrich, que também tem a mulher do advogado. Vão lá, leiam, assistam. Se tiverem chance, no Brasil, infelizmente, a testemunha de acusação foi encenada uma vez só e sem direitos autorais, e trocaram o advogado por uma advogada, tá? Que foi até aquela atriz francesa que fez, como é que é o nome dela? Meu Deus do céu, Henriette Morinot. Ela fez o advogado. Tá? Minha querida Lúcia Serrone, se você estiver por aí assistindo a gente, muito obrigado. Foi ela que me contou isso, foi ela que me mandou o script da peça que está lá no nosso arquivo, e eu nem sabia, até porque eles não usaram o nome testemunha de acusação, porque não tinha sido autorizado. Então, eles pegaram a peça, fizeram uma corruptela, colocaram a Henriette Morinot no lugar do Sr. Menro, e aí saiu a peça de teatro, tá? Muito sucesso no Rio também. E é isso aí, gente. Eu acho que exploramos bastante a testemunha de acusação. Afonso, você já tem o nosso próximo? Agora nós vamos negociar aqui. Verinha, você quer comentar mais alguma coisinha? Não, olha, o Tito falou, a Cris também. É um conto sensacional, né? A gente, inclusive, assim, quando a mulher, a Romanette, ela começa a acusar o marido, eu também pensei, falei, olha, ela quer ver o cara morto, né? Quer que ele seja enforcado para ela se livrar. E aí a gente tem certeza de que ele não é culpado. Você começa a gritar. Então, a gente vai nesses altos e baixos, né? Enfim, é excelente mesmo, né? Eu vou até procurar esse seriado da BBC, porque eu também, o da Marlene Dietrich, eu assisti, nem sei, há milênios. Assiste de novo, que é uma obra-prima, gente, é fantástico.
Eu vou procurar aí pelos streams para achar. O do BBC, ele costuma ficar nos streams ou ele tem um ponto... Às vezes sim, às vezes não. Tem uns que estão, tem outros que não estão, não é muito firme, não. Gente, um outro comentário legal também para fazer, que eu esqueci da história da peça. A Ágata estava nos Estados Unidos e foi ao estúdio de gravação e viu os bastidores da filmagem da Testemunha de Acusação, tá? Porque o que aconteceu? Legal. O Max tinha ganho uma medalha, tá? Da Universidade da Filadélfia, uma coisa assim, e ele foi convidado a ir lá receber a medalha por causa da arqueologia e para falar para o público, tal. E aí o que acontece? Eles estão num teatro enorme, ele recebe a medalha, ele dá lá a palestra dele, e aí no final o cara que está apresentando fala assim: a gente tem o prazer de ter, olha só o poder da Ágata, gente, ter na plateia a mulher mais famosa do mundo. E aí o holofote vai e mira ela sentadinha assim, não na primeira fila, ali no meio da plateia, num canto, perto da parede, né? E a Ágata assim, toda a coisa dela de não querer, ela levanta, faz um assim para o público e continua sentadinha e sai rapidinho pela porta que está do lado dela para fora do teatro. Até porque ela fala: gente, eu não vim aqui para ofuscar meu marido, o momento é do meu marido, não é meu. E ela visitou os bastidores da filmagem da Testemunha de Acusação, que inclusive ela comenta que é um dos filmes que ela gosta de adaptação dela para o cinema. Um aspecto que eu achei muito interessante é que a Cris sempre fala isso, né? Que uma coisa é ver e outra coisa é escrever, né? Está escrito no papel. E ela usa isso, né, Tito? Ela usa como um subterfúgio, quer dizer, a gente não enxerga essa segunda mulher. Ela vai descrevendo, tudo muito escuro, né? Tem um lampião, não sei o quê. Quer dizer, isso é uma forma. Seria muito mais difícil mostrar essa mulher, né? Gente, depois eles vão ter que achar outra... que levar em conta que em 1925, num bairro pobre de Londres, que é onde ele vai encontrar a mulher, aí não existia luz elétrica, não. Era lampiãozinho, velhinha, e talvez tivesse luz elétrica, era poucos cômodos da casa, e deviam custar mais caros, então os pobres continuavam ali no biquinho de luz, no lampiãozinho e na velhinha. E ela, outra coisa que eu achei muito interessante, como ela vai nos manipulando, mas tem que ser uma coisa sutil. Então, logo no início, né, ela já dá o tema da história, né? O testemunho de uma mulher apaixonada teria crédito. Então, né, de cara, ela já, é uma coisa que é como se ela estivesse dando o tema, né? Porque tudo vai girar em torno disso, né? A personagem vai perceber que isso não teria crédito. Depois tem uma parte que ela fala assim: o homem continuava a olhá-lo do mesmo modo, perplexo, sem esperança. Ela vai fazendo sutilmente a gente gostar do cara, né? Sim. As palavras que ela vai usando vão nos levando, coitado, a empregada também fica com ele, né? Então, essa mudança na linguagem, muito sutil, mas a gente vai vendo segundo o ponto de vista que ela escolhe, né? Então, tudo isso. Outra coisa que eu achei genial é essa coisa dos dois enganos, né? Porque não é só que a mulher finge que não gosta do marido, né? E um dos fatores para a gente gostar dele, né, é que ele fica dizendo: essa mulher me ama, né? O advogado acha que não. Então, também uma forma da gente pensar, coitado, né? O marido ridículo. Mas tem essa mentira e depois tem a segunda mentira, né? Que é a das cartas. Então, é muito interessante. Ela podia ter feito uma coisa só, né? Mas é um personagem que dá dois enganos na gente, que é muito mais forte. Impressionante. Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa, gente, para nós fechar? Eu acho que não, acho que a gente falou bastante e é isso aí, é um conto genial, né? Realmente esse filme também é um clássico, assim, dos clássicos, né? Uma coisa impressionante, assim, demais mesmo. Então é isso, pessoal, agradeço muito a Vera, o Tito, mais uma vez, os companheiros aqui de contos, e a nossa amiga Crystal, né, que fez aí a transmissão à distância. Foi muito bom. Um prazer, então, uma boa noite a todos. Deixem seus comentários aqui embaixo. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.